Já agora um grande beijinho para a Austrália. Tem uma prima minha que mora. Eu tenho uma das minhas melhores amigas lá. E quer ficar beijinhos. Assim, Grande abraço aí para Melbourne, tem uma todos. fé em Melbourne. Eu tenho a Opera House de Sydney para ir conhecer, é um dos meus objetivos. Eu já lá estive tão ao lado e não fui. Eu já tive para ir para lá viver. aniversário em Sydney. muitos brasileiros Passaste? foram para lá. Passei porque era a Brasileiros, viagem portugueses, de gregos, italianos. Então, no meu dia, nós parámos em Sydney e fomos todos tomar um pequeno almoço. Viste a Opera House? Não. Aquele edifício, tipo, Sim, no sim, mato. sim. Pá, não, foi uma coisa muito rápida. Tínhamos só para aí 5 ou 6 horas que estava. Pedro, o que acha do Flávio colocar dúvidas na cabeça da Kelly a seu respeito? Cristina, Rio de Janeiro. Cristina, Rio de Janeiro. Beijinhos. Grandes beijinhos Cristina. e se tudo correr bem, estamos aí para o Natal. Posso dizer uma coisa antes de tu responderes, Pedro? Primeiro acho que deves perguntar à Kelly se alguma vez coloquei dúvidas na cabeça dela em relação a ti. E depois aí, se ela disser que sim, tu responderes. Não sei, mano. O que acha do Flávio colocar dúvidas na cabeça da Kelly a seu respeito? Eu, para vos ser muito sincero, acho que o Flávio coloca dúvidas na cabeça de toda a gente, quando às vezes manda assim umas postas de pescada para o ar. Mas está no direito dele e às vezes tem informação ou não sobre seja o que for. Pronto, também ele é que sabe de onde é que vai buscar as coisas. Mas da pouca vez que o Flávio me falou sobre a Kelly, falou-me bem, falou que ela é de boas famílias, tem boa educação, mas isso eu também já sabia. Mas se calhar às vezes o problema é que cá dentro as pessoas falam às vezes uma coisa com uma intenção e depois as pessoas tomam essa intenção de outra maneira ou compreendem mal o sentido das coisas e podem interpretar mal às vezes uma frase que um ou outro concorrente digam. Claro que se o Flávio alguma vez deve ter dito algo que ou a Kelly não compreendeu ou ele próprio se expressou mal e colocou dúvidas na cabeça da Kelly, pronto, é daquelas situações que eu sempre disse e digo cá dentro e digo lá fora, que se alguma coisa está mal ou alguma coisa não está bem compreendida, a falar é que a gente se entende. E a falar as coisas é na hora, não é esperar que venha mais tarde o tempo, fora de tempo, e assim as pessoas compreendem-se. E já aconteceu situações cá dentro que as pessoas julgaram de uma maneira, afinal era de outra, e só passado X tempo é que se compreendeu o que é que aconteceu. Por isso é que às vezes podem dizer que eu sou um bocado impetuoso ou que sou impulsivo em algumas reações que eu tenho, mas eu acho que se as coisas não forem ditas na hora, não é depois que elas vão ter força. Se o Flávio colocou dúvidas na cabeça da Kelly, na altura a Kelly falou comigo sobre isso e eu logo diretamente falei com o Flávio e as coisas foram explicadas, não sei se bem ou mal explicadas, mas cá dentro é aquilo que eu digo, é preciso ter cuidado às vezes com aquilo que se diz porque pode ser bem ou mal compreendido. E o Flávio realmente desde o início, pronto, sempre disse coisas que às vezes as pessoas não estavam de acordo e que houve até situações mal compreendidas em que, pronto, neste caso a Liliana na altura desistiu porque já não conseguia aguentar algumas pressões que foram feitas e o próprio Flávio sente-se mal em relação a isso por achar que ela que o interpretou mal. Mas pronto, neste programa às vezes as coisas acontecem dessa maneira. Depois, como toda a gente sabe, nós temos microfones e as coisas ouvem-se o tempo todo e as pessoas às vezes têm medo de falar abertamente, seja no que for, por acharem que vão ser alvos de suspeita de um ou do outro lado. Mas eu lembro-me de uma vez a Kelly me ter falado nesse assunto e eu até fiquei bastante irritado porque acho que nunca dei margem de dúvidas para aquilo que eu sinto cá dentro, para aquilo que eu sou. E às vezes as pessoas vão falar de uma outra situação sobre outras pessoas, podem surgir problemas desse género e foi isso que aconteceu. E eu prontamente falei com o Flávio, tentei tirar as satisfações e fazer com que as coisas ficassem bem entendidas e esclarecidas, porque cá dentro não há
muito espaço para as pessoas andarem insatisfeitas umas com as outras e a conversar e a falar que as pessoas se entendem. Por isso, eu lembro muito bem dessa situação e acho que foi resolvida. Apesar de que na altura ficou resolvida, ficou mais ou menos bem resolvida. Eu sei que às vezes o Flávio fala para a Kelly de uma maneira que eu também fico assim um bocado tipo a achar que às vezes não há necessidade de tentar ser tão explícito ou ser tão... É como ontem nós estamos aquela situação das fotografias e das palavras, as ligações perigosas, em que o Flávio disse uma coisa que eu fiquei assim um bocado na altura, mas depois nem liguei, porque até me chatei com o Tino, que foi: a tua opinião vale o que vale. Pronto, eu não sei em que sentido é que isso quer dizer alguma coisa ou não, mas pronto, são personalidades. As pessoas aqui dentro às vezes chocam por coisas que lá fora nem sequer aconteciam. Não é? É a saturação, é o tempo, é a clausura que às vezes faz com que as pessoas opinem ou digam coisas que às vezes nem coadunam bem com aquilo que elas pensam. Mas eu, no meu sentido, acho que esclareço sempre tudo aqui dentro, todas as situações que se acontecem cá dentro. E acho que já estou a falar demais, já estou farto de me ouvir. Carrie? Assim, foi que aconteceu, que foi esclarecido já, mas realmente houve muitas dúvidas por minha parte, até porque foi na época que eu falei que existiam duas pessoas que confiavam muito, era a Sara e o Pedro, no qual o Flávio falou assim, para eu ter cuidado, porque dentro de um mês eu saberia, eu voltaria atrás daquilo que eu falei. Não foi isso que eu disse, Kelly. Eu perguntei, porquê a Sara, por exemplo, e não eu? Não, e depois eu disse, mas tudo bem, daqui a um mês nós voltamos a conversar. Foi exatamente o que aconteceu, que eu eu, o Flávio e a Sara, e o Flávio me chamou e falou bem assim, sobre essa tua opinião, dentro daqui a um mês voltamos a conversar e você vai mudar em relação a isso. Então, assim como a Sara estava do meu lado, eu percebi que não poderia ser a Sara porque ela não se manifestou. E eu fui perguntar para o Pedro, e porque assim, a gente sabe, eu não conheço ninguém lá fora, e dentro, aqui, teve algumas situações que realmente o Flávio já falou, já pôs dúvidas na cabeça de muitas pessoas aqui, e por ele ser uma pessoa que conhece muito de todos aqui, por já ter trabalhado com isso, como jornalista, enfim. E eu fui falar com o Pedro, porque o que me interessava saber dele, se existia alguma coisa em relação a isso, mas que já foi esclarecido, mas que realmente não era com ele. Já conversei com a Sara e acho que também não vem à altura de saber o que houve, e eu também não quero nem saber lá fora referente a isso, porque eu gosto muito dela aqui, independente do que ela falou, do que foi feito, do que tenha acontecido. Porque a gente está aqui num programa, acho que às vezes há dúvidas em cada um aqui da gente, pode ter havido dúvidas na época nela em relação a mim, que também já foi esclarecido, mas concordo que foi, a gente foi meio que esclarecido isso, mas já não há mais dúvidas, pelo menos assim, referente ao Pedro, e tudo que ele fala é o que me interessa, o que ele fala. Então, independente das outras pessoas, eu quero saber a verdade dele, e foi o que eu fiz, foi perguntar, e ele me disse, e também para mim não importava mais nada, importa o que ele falou para mim, e eu confio nele. Flávio?